Olá, meu nome é Kate, tenho 26 anos, trabalho em um escritório de advocacia, conheci meu marido através de um amigo em comum. Após alguns jantares e percebendo nossa química, nos casamos após 1 ano de namoro. Kawan é bonito e de bom coração, mas havia algo que me incomodava. Minhas preocupações começaram quando nosso casamento se aproximava. Normalmente, Kawan chegava em casa mais tarde que eu, mas um dia, quando meu turno extra se estendeu, voltei tarde. Algo parecia errado. Certa noite, durante nossa lua de mel, eu de repente acordei e ouvi meu marido envolvido em uma conversa telefônica secreta e perturbadora. Tremendo de ansiedade, olhei cuidadosamente para o telefone dele e descobri algo chocante. Percebendo a gravidade da situação, peguei o passaporte dele, arrumei minhas coisas e voei de volta para casa sozinha, planejando meu próximo passo contra ele. Notei um par de sapatos femininos ao lado dos sapatos de trabalho dele. Sapatos que não eram meus. Minha suspeita cresceu quando ouvi uma conversa entre um homem e uma mulher, embora não tenha conseguido ouvir tudo. A voz inconfundível de Kawan e o tom alegre da mulher alimentaram minhas preocupações. Rapidamente ativei a função de vídeo no meu celular e entrei na sala de estar, apenas para encontrar Kawan e minha sogra lá. Ah, você voltou. Bem-vinda, Kate, Kawan disse, com um tom de desculpa. Fiquei aliviado ao ver que minhas suspeitas sobre infidelidade eram infundadas, mas logo outra surpresa me aguardava. A sala estava cheia de caixas de papelão empilhadas. Confusa, perguntei, o que são essas caixas? O que está acontecendo? Nós estamos nos mudando. Kawan explicou, mamãe está ajudando. Mudando para onde? Perguntei, com a cabeça girando. Você não mencionou nada sobre mudança. Eu presumi que, depois de nos casarmos, nos mudar para a casa de mamãe seria o próximo passo, disse Kawan, de forma despreocupada. Eu não fui informada de nenhum plano para morar com seus pais, protestei. Essa mudança repentina perturba minha visão de nossa vida de casados. Não posso concordar com decisões unilaterais assim. A resposta da minha sogra foi casual. Não é normal morar juntos depois do casamento. Se isso for um problema, você pode considerar o divórcio. Suas palavras me feriram profundamente. É mais fácil para nós morarmos aqui, especialmente se você precisar de alguma coisa. É um ganho para todos, Kawan acrescentou. Sentindo-me encurralada entre Kawan e sua mãe, aceitei relutantemente me mudar para a casa deles. A transição se mostrou incrivelmente estressante. O apego de Kawan à mãe tornou-se ainda mais evidente. Ele constantemente recorria às opiniões dela, e a maioria das tarefas domésticas ainda era gerida por ela. Sempre que eu cozinhava, ele comentava que a comida da mãe era melhor. Parecia que minha sogra se deleitava com essa dinâmica, e meu sogro permanecia silencioso, nunca interagindo comigo. Muitas vezes me sentia desvalorizada na casa. O que mais me incomodava eram os hábitos de gasto extravagantes da minha sogra. A situação era mais desafiadora do que eu havia previsto, e as tensões do nosso casamento começaram a aparecer. Logo percebi que minha sogra tinha uma predileção por itens de marcas de luxo, comprando-os com entusiasmo sempre que um novo lançamento chamava sua atenção. Cada vez que um novo produto era anunciado, ela me dizia, quero isso, mas estou sem dinheiro, pode me emprestar? Embora eu pensasse que, se ela não tinha o dinheiro, não deveria comprar, eu não conseguia recusar, já que ela cuidava de todo o trabalho doméstico. Como resultado, as economias que eu havia acumulado desde os tempos de estudante estavam diminuindo. Quando trouxe isso à tona para meu marido, ele simplesmente disse, estamos sendo permitidos a viver aqui, então não reclame. Embora eu tivesse optado ativamente por morar nesta casa, havia uma razão para eu ficar. No fundo, eu sabia que meu marido realmente me respeitava. Nos nossos dias de folga, ele sempre fazia um esforço para passar um tempo de qualidade comigo e até havia planejado nossa lua de mel com antecedência. Apesar das dificuldades de morar com a família dele, o amor dele me mantinha firme. Finalmente, nossa tão esperada lua de mel chegou. Estávamos indo para a Itália, um destino que eu sempre sonhei em visitar por sua autêntica culinária. Meu marido havia tornado esse sonho realidade, e a empolgação de viajar para o exterior com a pessoa que eu mais amava fazia meu coração disparar. No entanto, nossa tão aguardada aventura tomou um rumo drástico certa noite. Tarde da noite, acordei para ir ao banheiro e notei que meu marido não estava ao meu lado. Assumindo que ele poderia estar acordado pelo mesmo motivo, saí do quarto e o ouvi ao telefone. Com quem ele poderia estar falando a essa hora?
Ao ouvir mais de perto, uma frase arrepiante chegou aos meus ouvidos. A essa hora amanhã, Kate já terá ido para o além. Mas não se preocupe, mãe, eu não vou estragar tudo. Te ligo mais tarde. A voz no telefone parecia ser da mãe dele, e a implicação do que ele disse sobre o estar no além me causou um calafrio na espinha. Com medo de que ele pudesse notar minha presença, apressei-me a fingir que estava dormindo quando meu marido voltou para a cama, e logo ele adormeceu profundamente. Silenciosamente, peguei o celular dele e fui para o banheiro. O telefone não estava bloqueado, o que tornou fácil o acesso. Embora eu soubesse que fuçar no telefone alheio era errado, naquela situação potencialmente fatal, senti que era necessário. Não consegui resistir à vontade de investigar mais. Abri o aplicativo de mensagens e li as conversas dele com a mãe. As mensagens revelaram um plano assustador. Ele pretendia me matar pelo dinheiro do seguro, que sua mãe então usaria para gastar em marcas de luxo. O sangue sumiu do meu rosto enquanto a realidade horrível se instalava. Meu marido sempre foi um tanto filhinho da mamãe, mas eu nunca imaginaria que ele conspiraria com a mãe dessa forma. Em pânico, tirei uma captura de tela das mensagens e voltei para a cama. Mesmo com os olhos fechados, o medo avassalador tornava impossível dormir. A noite se arrastou, e quando a manhã chegou, trazendo o movimento habitual dos trens e das pessoas começando o dia, eu sabia que precisava sair dali. Rapidamente juntei meus pertences, decidida a deixar o hotel e voltar para casa. Enquanto arrumava minha mala, notei o passaporte do meu marido sobre a mesa. Uma ideia repentina me ocorreu. Eu o deixaria preso no exterior. Peguei o passaporte e saí apressada, indo direto para o aeroporto. Ignorando suas inúmeras ligações, embarquei em um voo de volta para casa. Uma vez em casa, comecei a me preparar para minha retaliação. Eu sabia que não poderia voltar para casa onde morava com os pais dele, então encontrei um hotel com preço razoável. Comecei a reunir evidências adicionais e a entrar em contato com advogados. Sempre que seus pais estavam fora, sua mãe em uma aula de artesanato e seu pai jogando golfe, eu entrava furtivamente na casa deles para pegar meus pertences. As tentativas incessantes do meu marido de me contatar foram ignoradas completamente. Um dia, enquanto eu estava recolhendo minhas coisas na casa dos pais dele, pensei que teria algumas horas antes que eles voltassem. De repente, ouvi uma voz atrás de mim. Kate, é você. Eu pulei, assustada ao ver meu sogro ali. Ele não deveria ter voltado tão cedo. Nossa lua de mel deveria durar até hoje. Então minha presença ali era inesperada, e eu lutava para encontrar uma explicação. Deveria contar a verdade sobre por que voltei tão cedo. Mas e se ele estivesse envolvido no plano junto com meu marido? Enquanto eu estava à beira do pânico, meu sogro sugeriu, que tal irmos para outro lugar conversar, como um café aqui perto? Para minha surpresa, ele fez essa oferta, provavelmente porque sua esposa voltaria em breve. Concordei, e fomos para o café. Por que você está aqui no meio da sua lua de mel? O Kawan está de volta, ele perguntou assim que nos sentamos. Hesitei, incerta se ele estava envolvido no esquema. Se ele estivesse, revelar meu plano de vingança seria inútil. Sua esposa mencionou algo para você? Perguntei cautelosamente. Depois de um momento de reflexão, ele respondeu, ela não me disse uma palavra. Sua expressão sugeria uma confusão genuína. Aliviada, decidi explicar tudo. Você sabe sobre esse plano? Entreguei a ele as mensagens impressas entre meu marido e sua mãe. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lia. Eu os vi conversando juntos algumas vezes, mas não fazia ideia de que estavam tramando algo assim, ele admitiu. Ficou claro que ele desconhecia o plano deles. Contei a ele como havia escutado a conversa do meu marido com a mãe na Itália, o que me levou a descobrir o plano, e como o choque me levou a voltar sozinha para casa. Entendo. Sinto muito que minha esposa tenha se envolvido em algo assim, ele disse. Não há necessidade de se desculpar, sogro. Não é sua culpa. Reassegurei a ele. Quanto ao futuro, sinto muito, mas estou decidida em terminar meu casamento com Kawan. Essa é sua decisão, Kate. Quero que você faça a escolha certa para você. Estou sem palavras sobre tudo isso, ele disse. Depois disso, meu sogro continuou se desculpando. Até agora, eu só havia sentido uma atmosfera distante dele e me preocupava que ele não tivesse uma boa opinião sobre mim. Mas, vendo sua preocupação genuína e sinceridade, comecei a acreditar que essa era sua verdadeira natureza. Eu não conseguia conciliar como alguém tão bondoso quanto meu sogro poderia ter uma esposa e um filho tão problemáticos. Enquanto ponderava isso, ele compartilhou o incidente comigo.
Kate, minha esposa pediu dinheiro a você para comprar itens de luxo. Ele perguntou. Sim, ela sempre me pede, eu admiti. Pode ser, em parte, culpa minha, ele disse. Como assim? Perguntei. Quando éramos recém-casados, dei a ela uma bolsa de grife cara no aniversário dela. Desde então, ela parece obcecada por produtos de marca. Eu gostaria que ela escolhesse itens mais apropriados para a idade dela, ele explicou. Eu não sabia que ela até pegou dinheiro emprestado para comprá-los. Fiquei realmente bravo com ela por isso, e pensei que ela tivesse entendido. Nunca imaginei que ela tentaria conseguir dinheiro de você. Acho que subestimei ela, ele disse, abaixando a cabeça em sinal de desculpa. Eu nunca havia entendido a obsessão da minha sogra por itens de marca, mas, mesmo que esse fosse um fator, eu não poderia perdoar suas ações. Não é sua culpa, sogro, eu disse. Ela continuou com esse comportamento mesmo depois de você avisá-la. Isso é um problema dela. É reconfortante ouvir isso, ele respondeu. A propósito, onde está o Cauã? Ele não voltou com você. Hesitei por um momento, como ele reagiria ao saber que seu filho estava preso no exterior. Eu precisava ser honesta agora. A verdade é que eu trouxe o passaporte do Cauã comigo, então ele pode não conseguir voltar por um tempo, confessei. Sei que foi uma medida drástica, mas era a única maneira de garantir que ninguém interferisse nos meus preparativos. Meu sogro parecia chocado no início, mas logo deu uma risada. Entendo. Dada a situação, pode ter sido inevitável. Por isso ele disse aquilo. Espera, o que ele disse? Perguntei. Bem, eu ouvi minha esposa falando com Cauã ao telefone no dia em que você voltou para a cidade. Cauã parecia um pouco nervoso com sua ausência, mas mencionou que isso talvez fizesse o nosso plano funcionar. Naquele momento, eu não entendi, mas agora faz sentido, ele disse. Se for esse o caso, eu também te apoiarei. Isso seria muito útil, eu disse. Enquanto conversávamos, atualizando-nos sobre tudo o que havia acontecido até aquele momento, meu celular tocou inesperadamente. Era Cauã. Ele deve ter percebido que seu passaporte estava faltando enquanto se preparava para voltar para casa e decidiu ligar. Atendi a chamada. Oi, Kate. Finalmente você atendeu. Onde você está? Estava morrendo de preocupação porque não conseguia te encontrar. Estou feliz em saber que você está bem, disse Cauã, com a voz cheia de preocupação. Também estou aliviada por você estar bem, respondi. Sinto muito, a verdade é que recebi uma mensagem urgente dos meus pais e tive que voltar para casa imediatamente, expliquei. Estava tão apressada que não tive tempo de te avisar. Entendo, disse Cauã, mas você sabe onde está o meu passaporte? Na verdade, como tive que sair com tanta pressa, acabei trazendo seu passaporte comigo sem querer, admiti. O que eu devo fazer agora? Cauã perguntou, frustrado. Se estiver tudo bem para você, acho que seria mais rápido reemitir seu passaporte aí, em vez de esperar que eu envie, sugeri. Reemitir, Cauã disse, exasperado. Você sabe que eu não posso tirar mais tempo do trabalho. Vou entrar em contato com seu local de trabalho e explicar a situação, garanti a ele. Deixe que eu cuide disso, ok? Confio em você. Sinto muito por todo o transtorno. Por favor, cuide-se e volte em segurança, disse Cauã. Encerrei a ligação e respirei fundo. Minha ação rápida havia ajudado a controlar a situação. Graças à ajuda do meu sogro, o processo de mudança de nossos pertences e de lidar com os procedimentos de divórcio correu tranquilamente. Finalmente, o dia chegou para meu marido retornar. Seu passaporte foi remetido sem problemas, e ele voltou para casa com minha sogra, que o havia buscado no aeroporto. Estou de volta, anunciou Cauã. Eu não esperava tanta confusão no final. Na verdade, é culpa da Kate. Ela precisa ser mais cuidadosa. Minha sogra, tendo ouvido a história de Cauã, resmungou irritada. Talvez ela estivesse descontente porque meu retorno antecipado atrapalhou alguns de seus planos. Embora eu tivesse minhas próprias queixas a tratar, mantive o foco em uma situação iminente, considerando esses assuntos triviais em comparação. Quando Cauã e minha sogra chegaram, meu sogro, com uma expressão severa no rosto, disse: Desculpe incomodá-los logo após terem chegado, mas venham aqui. Ele então nos levou até a sala de estar. Por favor, sentem-se, eu disse, apontando para meu marido e minha sogra. Eles pareciam um pouco surpresos, mas obedeceram e se sentaram em silêncio. Olhei-os diretamente e comecei.
Vocês devem estar cansados da viagem, mas há algo importante que precisamos discutir. Importante? Meu marido perguntou. A confusão dele era evidente. Do que você está falando? Vou direto ao ponto, eu disse com a voz firme. Cauã, eu quero divórcio. O quê? Um divórcio? Cauã engasgou, claramente surpreso. Kate, do que você está falando? Você deixou nosso filho na Itália e agora quer se divorciar logo depois de voltar? Isso é incompreensível e sem sentido. Sem sentido? Retruquei. Não é isso que vocês dois estão sendo? O que você disse? Exclamou minha sogra, com os olhos arregalados de choque. Você realmente não tem noção? O que isso deveria significar? Pode, por favor, explicar. Entreguei a ela uma impressão de uma tela de aplicativo de mensagens. Esta é uma conversa entre você e meu marido, discutindo seus planos absurdos. O que é isso? Qualquer um pode falsificar algo assim, ela zombou. Planos e evidências não significam nada se forem inventados. Se isso não for suficiente, eu disse, colocando um gravador de voz na mesa, e quanto a isso? Apertei o botão de reprodução, e a conversa gravada começou. A gravação capturou claramente meu marido e minha sogra discutindo como seus planos foram frustrados pelo meu retorno inesperado e sua consequente decepção. Consegui gravar isso graças ao meu sogro, expliquei. Minha sogra tem problemas de audição e sempre usa o modo viva voz, tornando as chamadas altas e claras. Meu sogro tomou a iniciativa de gravar a conversa. Isso deve ser difícil de contestar, não acha? Espere um minuto, disse Cauã com a voz tensa. Kate, não é assim. Por favor, apenas espere, eu agi por necessidade para minha mãe, disse Cauã com a voz sincera. Eu nunca quis realmente nada disso, mas mamãe disse que precisava de dinheiro para itens de luxo e eu não suportava vê-la triste. Agora, percebo que não quero um divórcio. Vamos deixar esta casa e começar uma nova vida juntos, só nós dois. O que você acha? Suspirei profundamente, lutando para controlar minha frustração. Que tipo de raciocínio leva a esse otimismo? Perguntei. Você deveria parar de chamá-la de mamãe o tempo todo. Isso não me agrada. Aprecio seu cuidado com sua mãe, mas tramar para se livrar da sua esposa para ganhar dinheiro de seguro e comprar presentes para ela é incompreensível. Viver com alguém assim? De jeito nenhum. Só de pensar já me dá dor de cabeça. Cauã parecia despreparado para minha resposta e ficou sem palavras. Vou me divorciar de você, independentemente do que acontecer, continuei firmemente. Exigirei a divisão de bens de ambos e também pedirei reembolso pelos itens de luxo que comprei para sua mãe no passado. Mas, se você fizer isso, não vou poder comprar mais bolsas ou relógios. Minha sogra interveio, ainda obcecada por seus itens de luxo. Sua obsessão me deixou sem palavras, e já era o suficiente. De repente, meu sogro gritou, tudo que você pensa em si mesma. Alguma vez você já considerou o quanto de dor Kate passou? Os itens de luxo que você tanto deseja valem o sofrimento de outra pessoa? Você entende o peso emocional que colocou sobre ela? Suas palavras tocaram um ponto sensível e o silenciaram. Embora seu desabafo tenha aliviado minha raiva levemente, eu ainda não havia terminado. Cauã, quando você descobriu? Perguntei. Na primeira noite da nossa lua de mel, ele respondeu, olhando para baixo. Ouvi você conversando com sua mãe no meio da noite. Foi quando descobri. Então, voltei para casa na manhã seguinte. Meu marido pareceu perceber algo naquele momento. Você não contou à empresa sobre isso, contou. Quem sabe, respondi, mas acho que vamos descobrir em breve. Como se fosse um sinal, o celular de Cauã tocou. Você só pode estar brincando, eu disse. A ligação era da empresa dele. Hesitante, Cauã atendeu. Alô? O quê? Demitido? Espere um minuto. Antes que ele pudesse explicar, a ligação foi encerrada. Eu já enviei provas sobre esse assunto para sua empresa, eu disse. Com a perda tanto do emprego quanto do casamento, Cauã desabou, incapaz de lidar com a realidade. A partir de agora, qualquer comunicação será feita através do meu advogado. Nunca apareça na minha frente novamente. Assim, nosso breve casamento terminou abruptamente. No entanto, a história não terminou aí. Meu advogado me aconselhou a denunciar suas ações à polícia, pois o plano deles constituía um crime.
Segui o conselho e, embora eles não tenham sido presos, enfrentaram multas. Meu marido teve dificuldades para encontrar um novo emprego e minha sogra enfrentou críticas da comunidade. Para cobrir os danos e outros custos, ela teve que vender a maior parte de suas posses de luxo. O único item que manteve foi uma bolsa dada por meu sogro em seu aniversário. Agora, meu sogro controla as finanças da família e os gastos de minha sogra estão severamente restringidos. Eles certamente aprenderam uma lição valiosa. Enquanto isso, estou aproveitando minha vida de solteira em um apartamento na cidade. Meu casamento terminou logo após começar, mas não me sinto solitária ou triste. Pelo contrário, sinto-me renovada e liberta daquela casa. Não sei se vou me casar novamente. Estou cansada de viver sob regras. Viver sozinha tem seus desafios, mas a liberdade de não precisar agradar os outros é realmente libertadora. Agora que estou livre das demandas financeiras de minha sogra, tanto mental quanto financeiramente, comecei a economizar novamente. Minha esperança é compartilhar momentos felizes com alguém especial no futuro. Esse é o meu desejo.